Bom dia, alunos. Hoje nós vamos ver dois filos, os moluscos e os anelídeos, que vocês encontrarão nas páginas 560 e 568 e 569 do livro-texto. Vamos ver primeiro o filo dos moluscos, ok? Este é o segundo maior filo do reino dos animais em número de espécies, com mais de 150 mil espécies já estudadas e catalogadas, ficando somente atrás dos artrópodos. São animais de corpo mole, protegidos geralmente por uma concha calcária. Existem moluscos de terra firme, mas a maioria do mar e também em águas doces. São exemplos de moluscos as ostras, os mexilhões, as lesmas e os polvos. Eles são triblásticos, de simetria bilateral, protostômios e apresentam uma novidade evolutiva muito importante, o celoma. E por isso eles são classificados como celomados. O celoma é aquela cavidade sobre a qual eu já falei, né? Ela é totalmente revestida, isso é, interna e externamente por mesoderma. Historicamente, os moluscos já foram classificados juntamente com os nematódios e até com anelídeos, porém em 1798 foram separados em um filo só para eles. Graças às suas conchas, que são resistentes à degradação e se preservam ao longo do tempo, eles deixaram registros fósseis muito expressivos há 600 milhões de anos. Apresentam grande diversidade de forma, porém 3 partes são possíveis de se identificar em todas as espécies: a cabeça, o pé e o saco visceral. Dependendo da classe, algumas dessas partes são mais ou menos desenvolvidas, o que reflete uma adaptação a um modo de vida particular. Por exemplo, os gastrópodos, como caramujos e caracóis, têm a cabeça bem desenvolvida. Já os cefalópodos, lulas e polvos, têm a cabeça reduzida e nos bivalvos, mexilhões e ostras, ela é quase inexistente. Na cabeça estão os órgãos sensoriais e então, para animais que buscam ativamente o alimento, como os gastrópodos, ela é muito importante, o que não acontece com animais sésseis, filtradores, como os bivalvos. O pé é uma estrutura musculosa com diversas funções: caminhar, cavar, capturar presas ou se fixar a substratos. O saco ou massa visceral é onde se alojam os órgãos internos. Seu revestimento, denominado manto ou pálio, é uma dobra da epiderme que é responsável pela produção da concha. Em muitos moluscos, o manto se prolonga e forma a cavidade do manto ou cavidade palial, onde se abre o ânus e os poros excretores. Vamos ver agora as classes de moluscos. Os principais critérios para a classificação dos moluscos é a presença e a forma da concha, bem como o desenvolvimento relativo da cabeça, do pé e da massa visceral. Temos 7 classes, porém vamos ver só as 3 mais importantes, que são bivalves, gastrópodos e cefalópodos. Além dessas 3, também temos as classes aplacófora, monoplacófora, poliplacófora e escapópoda. A classe bivalva pode apresentar animais marinhos e também de água doce. O termo bivalvo vem do fato de apresentar uma concha formada por 2 válvulas que se articulam em uma espécie de dobradiça elástica. Quem já tentou abrir uma ostra sabe bem que essa dobradiça é bem forte e resistente. A classe gastrópoda é a que apresenta maior número de espécies e diferentes hábitats, sendo a única que tem representantes marinhos, de água doce e também terrestre. São exemplos de gastrópodos as lesmas, que não têm concha, e os caracóis, que têm concha espiralada.
O pé desses moluscos é bem desenvolvido e é utilizado na locomoção. Uma glândula que está localizada na posição inferior à boca secreta um muco viscoso sobre o qual o pé desliza, graças às ondas de contração de sua musculatura. O termo gastrópoda se refere ao fato de o saco visceral se localizar diretamente sobre o grande pé musculoso. A classe cefalópoda é exclusivamente marinha. Alguns, como as lulas, têm concha interna denominada pena ou ciba. Já os náutilos têm concha espiralada dividida em várias câmaras. Aliás, o Nautilus é um animal espetacular que certamente vocês já ouviram falar nas aulas de matemática quando estudaram proporção áurea, né? E também quando assistiram o filme de ficção científica 20.000 Léguas Submarinas, baseado no livro de Júlio Verne, de mesmo nome. E também temos o polvo, que não tem concha. O nome cefalópodo se refere ao fato de que esse molusco apresenta a cabeça diretamente ligada ao pé, o qual é muito forte e tem tentáculos com ventosas adesivas que são utilizadas para capturar as presas. O sistema digestório dos moluscos é completo, isso é, eles têm boca e ânus. Ao longo do tubo digestório, apresenta diversas especializações, cavidade bucal, estômago e intestino, e também diversas glândulas anexas participam da digestão, como glândulas salivares e uma glândula denominada hepatopâncreas, pois desempenha funções semelhantes à do fígado e do pâncreas dos vertebrados. Os bivalvos são filtradores, isso é, se alimentam de partículas orgânicas e micro-organismos microscópicos em suspensão na água. Graças ao batimento de cílios que recobrem a superfície interna do manto e as brânquias, a água que passa por ali penetra no interior da concha, na cavidade do manto, por uma abertura situada na região posterior, que é denominado sifão inalante. Ao entrar, a água traz partículas alimentares que aderem à camada de muco que reveste as brânquias. Pelo batimento dos cílios, essas partículas são levadas à boca e a água sai pelo sifão exalante, também na região posterior, acima do sifão inalante. Os bivalvos apresentam uma estrutura denominada estilete cristalino, que é formado por enzimas que digerem o alimento e que vai rumo ao intestino. Os gastrópodos têm digestão intra- e extracelular, que é predominantemente assim como nos bivalvos. E assim como nos cefalópodos, apresentam uma estrutura muito interessante denominada rádula. Essa estrutura está presente em todos os moluscos, com exceção dos bivalvos, que são filtradores. A rádula é formada por uma fileira de pequenos dentes constituídos de quitina. Músculos ligados à rádula fazem a mesma executar movimentos de vai e vem que raspam o alimento e os transformam em pequenas partículas que são impulsionadas para o esôfago. Os cefalópodos têm na cavidade bucal um par de fortes mandíbulas quitinosas, curvas, que lembram um bico de papagaio. É o bico córneo, que é usado para arrancar pedaços das presas, degluti-los com auxílio da rádula. Um vídeo para vocês se divertirem aqui, para ilustrar. Veja o grande pé desse animal e sua boca, e aqui a rádula. Ela parece um triturador, não parece? Aqueles trituradores que a gente coloca na pia.
pequenos dentinhos que vão raspando o alimento e auxiliam então na digestão do animal. Lindo, né? Os moluscos apresentam uma novidade evolutiva, que é o sistema circulatório, que é responsável pelo transporte de nutrientes e de oxigênio a todas as células do corpo e também pelo recolhimento de gás carbônico e dos resíduos gerados no metabolismo celular. Temos dois tipos de sistema circulatório, aberto e fechado. O sistema circulatório aberto, também chamado de lacunar, o sangue circula em parte e em vasos e sai para espaços entre as células, chamadas hemocélios. O fluxo é lento e corre sob baixa pressão. É formado por um coração musculoso dorsal, artérias, veias e as hemocelas, desculpe. O coração fica alojado em uma cavidade cheia de líquido, a cavidade pericárdia, que é o que restou do celoma embrionário. Movimentos alternados de contração e relaxamento bombeiam a hemolinfa para o interior das artérias, que se ramificam para todas as partes do corpo do animal, lançando a hemolinfa em cavidades entre os tecidos, as hemocelas. Aí há a troca de oxigênio do líquido para as células e dos resíduos metabólicos das células para o líquido. Das hemocelas, o líquido volta ao coração, passando antes pelos órgãos respiratórios, onde ele é oxigenado. O líquido sanguíneo de gastrópodos e cefalópodos possui hemocianina, que é uma proteína que contém cobre e adquire cor azul quando associado ao oxigênio. Quando ela está desoxigenada, ela é incolor. Os bivalvos têm sistema circulatório aberto, assim como os gastrópodos, e os cefalópodos têm sistema circulatório fechado. No sistema circulatório fechado, encontrado nos cefalópodos, o sangue circula exclusivamente por vasos. A maioria dos moluscos tem sistema respiratório branquial, mas existem espécies com respiração pulmonar e ainda tem a respiração cutânea. As brânquias se localizam na cavidade do manto e, com exceção dos cefalópodos, têm cílios que fazem a água circular, renovando continuamente o suprimento de oxigênio para a respiração. Nos cefalópodos, a circulação da água é promovida pela contração da musculatura do manto. Os moluscos de terra firme, como os caracóis, têm pulmões ricamente vascularizados. O ar penetra nessas câmaras por intermédio do poro respiratório. As lesmas não têm pulmões nem brânquias e então têm respiração exclusivamente pela pele. Por isso, aquela história de jogar sal na lesma causa sua morte. Por ter respiração cutânea, sua pele deve estar sempre modificada. Como o sal absorve a água, a pele se resseca e a lesma morre, porque não consegue mais respirar. Uma curiosidade é que os hospedeiros intermediários do esquistossoma, aquele planorbídeo, têm respiração pulmonar e, apesar de viverem na água, devem vir com frequência à superfície para respirar. A excreção é realizada por um par de metanefrídeos, cujas aberturas ciliadas retiram as excreções da cavidade pericárdia e as elimina do corpo por meio de poros excretores que se abrem na cavidade do manto. O sistema nervoso é composto por alguns pares de gânglios nervosos, onde estão as células nervosas. Os gânglios são ligados entre si por cordões nervosos. Os principais gânglios estão na região da cabeça, sobre o tubo digestório.
Os cefalópodos possuem um grande gânglio cerebroide semelhante ao encéfalo que lhes permite a execução de atividades elaboradas, como vamos ver a seguir. O sistema sensorial varia nos diferentes grupos. Os bivalvos, por exemplo, têm terminações nervosas no manto capazes de perceber o toque. Algumas espécies têm receptores de luminosidade, mas não formam imagens, além de órgãos sensoriais que indicam as características químicas da água. Os cefalópodos e os gastrópodos têm olhos bem desenvolvidos. Os cefalópodos podem formar imagem e isso permite que lulas e polvos sejam predadores muito eficientes. Os cromatóforos são células tegumentares especializadas com muitas projeções citoplasmáticas que lhes conferem aspectos dendríticos e são responsáveis por sintetizar e armazenar pigmentos que refletem a luz, conferindo-lhes cor. Essas células se expandem ou se contraem para mudar a cor ou o contorno da pele, para igualar-se ao fundo do ambiente e também ajudam o cefalópodo a atrair um parceiro e a se comunicar com eles. Vamos assistir a esse vídeo espetacular que mostra essa característica tão interessante do polvo. É um animal bizarro, realmente. Seus olhos formam imagens. Vejam os tentáculos com as milhares de ventosas, como eles se locomovem, capturam seu alimento. E eles podem imitar o ambiente onde estão. Olha, eles assumem a cor e até a textura do ambiente. Olha como eles se confundem com o ambiente. Espetacular mesmo. Por eles não terem nem um pedacinho de osso, eles passam pelos espaços mais incríveis do mundo, né? Bem pequenininho. Essa aqui foi uma brincadeira que fizeram, acho que foi na Copa, não me lembro qual Copa, que dizia que o povo acertava o resultado dos jogos. Isso é uma bobagem, né? E ele aprende, ele é capaz de abrir a tampa do vidro e para pegar a sua presa. Aqui a cientista vai colocar o povo para assistir televisão. Eu acho que aí já é demais, né? Mas parece que ele está assistindo mesmo, olha. E ela faz carinho nele. Parece que ele está se comunicando com ela, não é? Olha ele mudando de cor. Incrível, né? Muito rápido. Alguns cientistas dizem que os polvos são alienígenas. Um outro truque que lulas e polvos podem dispor para fugir de seus inimigos é a bolsa de tinta, que contém uma substância escura que confunde temporariamente o agressor e assim possibilita que ele escape. Essa substância é usada para a fabricação de um tipo de tinta especial denominada nanquim, que é usada em projetos arquitetônicos. Nos bivalvos pode acontecer um fenômeno espetacular resultando na formação de pérolas. Vamos ver agora como se dá a formação das pérolas. A concha da maioria dos moluscos é constituída principalmente por carbonato de cálcio e possui 3 camadas principais. A camada mais interna, diretamente em contato com a epiderme, e que a secretou, que é a camada nacarada ou naca, de aspecto liso e brilhante. A camada intermediária, mais espessa, denominada camada prismática,
sendo formada por cristais de carbonato de cálcio dispostos perpendicularmente à concha. E a camada mais externa, a mais fina das três, é constituída principalmente por material orgânico, sendo chamada de camada orgânica ou perióstera. Essa camada protege o calcário da concha, evitando que ele se dissolva devido à acidez da água do mar. Uma pérola se origina de algum objeto estranho, como por exemplo uma larva ou um grão de areia que se coloca entre a concha e o manto. A partícula estranha é englobada pelo manto, permanecendo em seu interior, envolta por uma camada de células epidérmicas que secretam sobre ela inúmeras camadas de nácar, originando a pérola. Vejam aqui na foto que essa ostra gigante pode formar várias pérolas ao mesmo tempo, mas o normal é formar uma de cada vez, porque se o manto for destruído, a pérola vai parar seu crescimento. Na China, há fazendas de pérolas, onde espécies de ostras são cultivadas e induzidas a produzir as pérolas. Visualmente, os dois tipos de pérolas são iguais, isto é, as que acontecem naturalmente e as artificialmente. Porém, as naturais são mais valiosas porque são mais raras. Quanto mais perfeitas, mais caras. A pérola mais cara já encontrada foi numa praia do sul da Tailândia. É uma pérola laranja conhecida como melo-melo e foi avaliada em 1,8 milhão de reais. E sinceramente eu nem acho tão bonita assim. Vamos assistir a esse vídeo. Então, uma larvinha vai penetrar na concha e vai se colocar entre a concha e o manto. E aí, para se defender desse ataque, o animal começa a formar camadas concêntricas de madrepérola em volta dessa larvinha. E aí, ele acaba formando a pérola. Nessas fazendas criadoras de pérolas, eles utilizam o raio-x para ver o tamanho da pérola, né? E quanto mais perfeitas e maiores as pérolas, lógico, maior o valor que elas conseguem no mercado. A coloração das pérolas depende da espécie de animal que as forma e também depende do tipo de alimentação que o animal prefere, tá? São utilizadas para fazer joias e algumas bijuterias. E você pode encontrar colares de pérola desde R$10, né, as falsas, até R$10.000, dependendo do brilho, da coloração e da perfeição das pérolas. Eu particularmente adoro pérolas. Os moluscos têm reprodução sexuada e temos desenvolvimento direto, como no caracol de jardim, e indireto com duas fases larvais, no caso das ostras. A maioria dos gastrópodos é monóica, cada animal apresenta uma única gônada hermafrodita chamada de ovoteste, que produz espermatozoides e óvulos. A cópula é recíproca, isso é, dois indivíduos sexualmente maduros encostam os poros genitais e cada um introduz seu pênis no poro genital do parceiro. Cada ovo guarda um gastrópodo semelhante aos pais. Os cefalópodos são dioicos, o macho usa um tentáculo especializado para colocar um pacote de espermatozoides na cavidade do manto da fêmea. Os ovos são fecundados dentro do corpo da fêmea e as mamães polvos vigiam seus ovos durante todo o desenvolvimento, que é direto.
Os moluscos têm grande importância na culinária, na produção de nanquim, na produção de joias e bijuterias, como hospedeiro intermediário de doenças, da esquistossoma, como eu falei nas aulas passadas, e também como pragas da agricultura, no caso do caracol e da lesma, que se alimentam das sementes de soja, por exemplo. Neste caso, são usados inseticidas à base de sal. Bem, alunos, vamos ver agora o próximo filo, os anelídeos. Eles são animais triblásticos de simetria bilateral, protostômios, celomados com sistema circulatório fechado. Como característica evolutiva, apresentam a metameria, isto é, o corpo dividido em segmentos ou metâmeros, que se repetem ao longo do comprimento. Vivem em solo úmido e ambiente de água doce e também no ambiente marinho. Vamos assistir esse vídeo que mostra a movimentação da minhoca, que será usada como exemplo de anelídeo. Vejam que ela se desloca por contrações musculares, se esticando e se encolhendo. Vocês podem notar essa região onde não se vê metâmeros, denominado clitelo, que exerce um papel importante na formação do casulo, dentro do qual vai acontecer a fecundação dos óvulos, como veremos mais adiante. Então vamos assistir ao vídeo da minhoca se locomovendo na areia. Veja que ela caminha como se estivesse encolhendo e esticando seus metâmeros. E essa região aqui, mais clara, é a região que eu falei que vai ser importante na reprodução. É a região do clitelo. As principais classes são oligoqueta, hirudínea e poliqueta. Os oligoquetas apresentam grande diversidade de tamanho, desde 1 milímetro até 2 metros. Eles vivem em ambientes de água doce e em solo úmido. Têm poucas cerdas, que são projeções corporais rígidas, constituídas por quitina, que se apoiam no solo e facilitam a locomoção. Os hirudíneos não têm cerdas. São conhecidos popularmente como sanguessugas, pois são hematófagos. Têm 2 ventosas para fixação, uma ao redor da boca e outra na região oposta. Pela ação da musculatura da faringe, ela suga o sangue da vítima, que não coagula devido a uma substância anticoagulante produzida pelas glândulas salivares do animal. Os poliquetas têm muitas cerdas e também parapódios, que auxiliam na locomoção. Diferente das minhocas, tem cabeça diferenciada com vários apêndices sensoriais. A maior parte vive no mar e rasteja pelo fundo à procura de alimento ou enterrados em tubos na areia. Vamos usar a minhoca como exemplo para estudarmos os anelídeos. A minhoca tem o corpo revestido externamente por uma fina e transparente cutícula secretada pela epiderme. O sistema digestório é completo e ela se alimenta de vegetais em decomposição, além de larvas, micro-organismos e pequenos animais vivos ou mortos, ingerindo juntamente com a terra. A boca se localiza no primeiro metâmero, daí vem a faringe e depois o papo, que é uma região mais dilatada e que lubrifica e umedece o alimento. Depois do papo vem a moela, que atua com um triturador, porque tem contrações musculares que esmagam o alimento. Na parte superior do intestino há uma prega longitudinal chamada tiflossole, que aumenta a área intestinal de contato com os produtos da digestão, facilitando sua absorção. As fezes das minhocas formam o húmus, que é material muito utilizado como adubo. A minhoca possui o sistema circulatório fechado.
Um grande vaso dorsal conduz o sangue da região posterior para a região anterior e 2 vasos ventrais em sentido inverso. O sangue é impulsionado por contrações da parede dos grandes vasos. O sangue da minhoca tem cor vermelha porque tem hemoglobina. As minhocas não têm sistema respiratório. A respiração é somente cutânea. Daí a importância da pele estar sempre umedecida para permitir a difusão dos gases respiratórios. A excreção da minhoca é realizada por metanefrídeos. Existe um par desses por metâmero. O principal produto da excreção é a amônia, que fertiliza o solo juntamente com suas fezes. O sistema nervoso é constituído por um par de gânglios cerebrais localizados dorsalmente sobre a faringe por 2 cordões nervosos ventrais com um par de gânglios por metâmero. O sistema sensorial é pouco desenvolvido, mas permite que o animal perceba se está claro ou escuro. Vamos agora ver a reprodução dos anelídeos. Os poliquetos são dioicos com fecundação externa e desenvolvimento direto. Os oligoquetos e hirudíneos são monóicos e têm desenvolvimento direto. A larva tem o nome de trocófora. Nesse slide, nós vamos ver a reprodução das minhocas, que se dá da seguinte forma. Na face ventral de cada um dos segmentos de número 6, 7 e 8, há 3 pares de orifícios. Cada um deles corresponde à abertura de uma bolsa de paredes musculares denominadas receptáculo seminal. Os receptáculos seminais têm por função armazenar os espermatozoides recebidos de outra minhoca durante a cópula. Na região do clitelo, em posição ventral, há um par de orifícios, os poros genitais femininos, que se conectam internamente com 2 estruturas em forma de funil, os ovidutos. Estes capturam os óvulos produzidos e liberados por um par de ovários e os conduzem ao poro genital feminino. As partes reprodutoras masculinas da minhoca constituem 2 pares de testículos, 2 pares de vesículas seminais e um par de túbulos seminíferos e um par de glândulas prostáticas. Os espermatozoides produzidos pelos testículos migram para as vesículas seminais, onde ficam armazenados. Durante a cópula, os espermatozoides passam para os túbulos seminais e recebem a secreção nutritiva das glândulas prostáticas. Os espermatozoides e o líquido das glândulas prostáticas compõem o esperma ou sêmen, que é eliminado pelos poros genitais masculinos. Junto dos poros genitais, na parte externa do corpo, há estruturas semelhantes a ventosas com a função de manter as minhocas unidas durante a cópula. À noite, as minhocas saem de seus túneis subterrâneos e acasalam. 2 minhocas sexualmente maduras copulam unindo as superfícies ventrais. Os animais orientam-se em sentidos opostos, de maneira que os poros genitais masculinos entram em contato com os receptáculos seminais do outro e vice-versa. Cada minhoca elimina esperma nos receptáculos seminais do parceiro. Depois da troca recíproca de esperma, elas se separam. Após a separação, cada minhoca passa a secretar um tubo musculoso em torno do clitelo. Em seguida, alguns óvulos são eliminados neste tubo musculoso, que posteriormente formará um casulo protetor. Contrações da parede do corpo fazem o tubo musculoso deslocar-se em direção da extremidade anterior. Quando o tubo passa pelos receptáculos seminais, estes se contraem e eliminam o esperma armazenado do casulo fora do corpo da minhoca. Fala-se por isso, então, que a fecundação é externa. O casulo desliza até ser expelido
fechando-se nas extremidades. Os ovos desenvolvem-se no interior do casulo, que tem cerca de 1 centímetro e formato de um limão alongado. Não há estágio de larva, as minhocas têm desenvolvimento direto. As minhocas são de grande importância para a agricultura, porque produzem o humus e, principalmente, com o seu caminhar, elas facilitam a circulação do ar e a infiltração da água, arejando e afofando a terra. Por isso se diz que as minhocas são arados naturais e as amigas do agricultor. Bem, alunos, por hoje é só. Até a próxima aula, quando nós veremos os artrópodos.